A paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos. Amém? Mas hoje eu quero falar aqui das comissões de Jesus, né? Ele juntou homens e disse a esses homens: largue as redes, porque agora eu vou vos fazer pescador de homens, não mais de peixes. E ele dá ordem, primeiro aos 12, depois ele envia 70, que é conhecida aí como a primeira comissão. E depois também vem a segunda comissão. E Deus, ele prova, né, amados? Ele chama e ele põe à prova aqueles que ele chama, não para reprovar, mas para depurar. E você vai perceber aqui que vale a pena fazer a obra de Deus. É Deus quem nos chama, quem nos escolhe, nos sacode para nos limpar, usar aqui como o trigo, né? Nos sacode, nos peneira, nos lança para cima, o vento vem, mas tudo para nos soltar da casca, para que nós venhamos a depender dele. Amém? Então vamos aqui entender um pouco de como é que Jesus a princípio nos manda, né? Lucas capítulo 9 fala da missão, tem como título aqui a missão dos 12. A versão que eu vou ler é revista e corrigida, porque fica melhor para aquilo que eu quero aplicar. Amém? E convocando os seus 12 discípulos, grave isso, discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios. Amém, amados? O poder vem de Cristo para expelir demônios, para expulsar demônios. É Jesus em nós que faz essa obra, através de nós, em conjunto. Creio que já tenha ficado claro isso. E para curarem enfermos. Amados, Deus deu poder de cura aos seus discípulos. Aqueles que realmente são discípulos de Jesus. São dons. Amados, nós estamos na terra, mas não somos da terra. Somos representantes, embaixadores. Então Deus nos prepara. Nós somos diferentes. Amém, amados? E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada levais convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestidos. Uma veste, sem pão, sem dinheiro, só a sandália e a veste. E em qualquer casa que entrar, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receber, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. O que eu quero chamar a atenção aqui é: só vocês, sem dinheiro, sem alforge, sem pão. Era Deus provando os discípulos, a fé dos discípulos. Amados, eu acho muito interessante, agora voltando aqui para a revista, a Bíblia revista e atualizada, é que Deus, ele peneira muito, amados, porque ele sabe que a batalha é grande. Se eu disser para vocês que Pedro tinha uma sociedade, né, pesqueira, em Lucas 5, verso 10, diz assim, a partir do 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Aqui está falando da pesca maravilhosa.
bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Amém? Ele tinha uma sociedade pesqueira com João, certo? E Tiago, os filhos de Zebedeu, que também viraram apóstolos de Jesus. Os três, né? E eram os três mais próximos de Jesus. E disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amados, às vezes o chamado de Jesus nos leva a abandonar algumas coisas. Amém? Já pondo à prova aí o desejo, muitas vezes, das bênçãos materiais, que não é ruim. Amém? Desde que não seja isso o foco principal. Nós sabemos que Pedro, depois, Jesus, para pagar imposto, manda ele pescar. Com a vara, um peixe. Aquele que tinha uma sociedade pesqueira, barcos de pesca. Agora você imagine, muita gente olhando para Pedro e dizendo: ei, Pedro, foi só começar a seguir a Jesus, quebrou, não foi? Agora está aí com a varinha pescando. Mas, amados, com uma vara ele pesca um peixe que traz dentro dele o milagre. O dinheiro que pagaria o imposto, não só de Jesus como dele. Amém, amado? Você pode até largar das coisas desse mundo, mas para adquirir muito mais da do céu. Por que eu estou falando isso? Porque eu passei por isso. 16 anos no balcão de uma farmácia, ganhando muito bem. Amém, amados? Com o emprego que eu sempre pedi, na farmácia que eu sempre pedi, porque pagava comissão. Eu recebia 4 vezes por mês. Mas um dia a voz do Senhor veio ao meu coração e disse: pede as contas. Pede para te botarem para fora. Eu vou te pôr para fora com todos os teus direitos. Amados, eu passei algum tempo lutando, colocando entre mim e o chamado de Deus tantas coisas. E a água, e a luz, e o telefone. Amados, está com 4 anos que eu me entreguei realmente a Jesus. Não que esse vá ser o seu chamado, não. Às vezes ele escolhe uns para prosperar financeiramente, para abençoar a obra, ser mantenedor da obra. Deus tem suas formas de agir. Está com 4 anos que eu tomei essa decisão. Nunca faltou nada. Nunca cortaram minha luz, nunca cortaram minha água, e o menino estuda no mesmo colégio, porque Deus é provedor. Agora tudo em acordo com meu esposo, né? Que disse: sou eu mesmo que tenho que ser o provedor. Arranjou outro trabalho e tem pago as contas tudo em dia, para honra e glória do Senhor Jesus. Mesmo nesse tempo tão difícil, nunca me tem faltado nada. Embora algumas vezes Deus tenha tocado no coração de alguns irmãos, que tem me abençoado, amados. Eu estou deitadinha lá na minha rede, balançando e dizendo: Senhor, só tem até amanhã. Deus é muito bom, Deus cuida. E agora, o que eu vou fazer? Daí a pouco buzina um carro lá embaixo. Deus mandou eu vir te entregar isso aqui. E no começo, sempre trabalhei. Eu tinha resistência para receber. Até que uma pastora muito ungida de Deus disse para mim: olha, não retém as bênçãos que Deus manda. Porque isso aí, Deus não vai descer com uma feira, um dinheiro e dizer: tá aqui com a mão dele. Ele vai usar pessoas para lhe dar. E pasmem, geralmente não são pessoas que têm muito não, viu? É porque já passaram por aperto. E sabe o quanto é ruim e ter um coração doador. Às vezes não é quem tem mais, é quem tem coração doador. Nunca faltou nada, nem vai te faltar, profeta de Deus. Porque Deus move, e aceite. Porque o trabalhador é digno do seu salário. Então, a princípio, aí para testar os apóstolos, ele diz: não leve dinheiro, não leve nada. Vá. Agora preste atenção no capítulo 9, verso 1. E convocando os seus 12 discípulos. E eles obedecem, faz assim, sai anunciando, só com a veste, e comia na casa que abrigava eles. Os 12 discípulos
no capítulo 1, verso 9, verso 1. Saem discípulos. Agora, amados, leia o verso 10. E regressando os apóstolos. Você entendeu? Saíram discípulos. Foram provados e aprovados. Voltaram apóstolos. Quer unção, quer reconhecimento? Faça a obra primeiro, obedeça primeiro. Tem gente esperando descer unção para poder fazer a obra. Amados, a Bíblia diz, Jesus primeiro manda, primeiro prova. Agora está aprovado, vem cá. Foi a mesma coisa que ele fez em Lucas 10 com os 70. E aqui é um símbolo do que fez Moisés. Lembra que Moisés ungiu e depositou ali a unção dele em 70 homens? Jesus faz o mesmo, a missão dos 70, no capítulo 10. Depois disso, o Senhor designou outros 70, já aumentou o exército, né? E os enviou de 2 em 2, para que o precedesse em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Ele enviava primeiro, aí ele ia depois. Já preparavam o caminho, é o que a gente está fazendo hoje, preparando o caminho para que ele venha. Amém? A palavra apóstolo é aquele que eu envio antes de mim, depois eu venho. Só isso que quer dizer. Amém? E ele diz aqui, ó, e lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para meio de lobo. Jesus nunca enganou. Amém? Não leveis, ó de novo, nem bolsa, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Tenha pressa em espalhar. Não perca tempo com conversas paralelas. Faça a obra. Se houver ali um filho da paz, repouse sobre ele a vossa paz. E se não houver, essa paz voltará sobre você. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. O que era o salário na primeira comissão aí, conhecida como a primeira comissão? O comer, o vestir, ter onde dormir, uma aguinha para beber e vai pregando. A recompensa é essa, é o teste, amados. Mas veja bem, para concluir, amém? Para não estender muito o vídeo. Veja bem, aqui em Lucas 22, capítulo 35, Jesus explica o porquê ele fez isso. Olha o que ele diz assim, aqui. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, só uma, né, que estava no pé, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles queriam que eles experimentassem da provisão, do milagre de Deus, como Deus cuida dos seus. Ele conta até os fios de cabelo da nossa cabeça. Será que alguém é capaz de contar? Ele cuida nos mínimos detalhes. Só faz a obra, só prega a palavra. Diz que ele está vindo, ei, o rei está vindo, o rei está vindo. Eu estou só anunciando, mas o reino está chegando. Jesus está voltando. Aí ele disse aqui, faltou alguma coisa? Vocês obedeceram, foram discípulos, voltaram apóstolos. Aí o que ele diz aqui? Ó? Então lhe disse, agora porém, isso aqui é a segunda comissão. Quem tem bolsa, tome. Fique com a bolsa. Se lhe der oferta, aceite. Amados, tinha 13 tribos, tá bom, Israel? Porque José, os 12 filhos de Jacó, José não tem tribo, porque ele tem porção dupla. Quem tem os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, amém, amados? É que tem a herança, as tribos, Manassés e Efraim, que vem de José. Amém? Então são 13 tribos, mas os levitas não eram contados. Habitavam ali no meio do povo de Israel.
E era quem servia no templo. E quem sustentava eles? As 12 tribos sustentavam os levitas. Eles eram separados para fazer a obra. Amém, amados? Quem vive do altar, é lícito que coma do altar. Sem problema nenhum. Amém? Sem problema nenhum comer do altar. Não tem problema. Viver do altar. O trabalhador é digno do seu salário. Então eles passaram ali por essa prova. Aí ele diz, tome a bolsa, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre um. Ele está dizendo aqui. Venda algo e invista na espada, no conhecimento. Não era na espada briga. Porque Pedro, quando cortou a orelha de Malco, ele diz, não é essa espada, guarda. Amém, amados? Para viver a segunda comissão. E você sabe muito bem que na instituição da igreja ali em Atos, vendiam-se os bens e depositavam aos pés dos apóstolos, e isso era dividido. Não passou necessidade os apóstolos. Amém, amados? Passaram prisões, aflições, próximo de sua morte, e algumas antes, mas o Senhor os livrou de todas elas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de cada uma delas. Amém? Fica com Deus e fique em paz.